Eu quero te convidar a ouvir a palavra de Deus. Eu quero convidar você que tem aí uma Bíblia a abrir a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor ela era poderosa. No caderno de Efésios, capítulo 1, nós estaremos lendo a partir do verso de número 3. E Deus tem algo especial a falar ao seu coração nesse dia de hoje. Portanto, esteja atento, preste atenção naquilo que Deus tem para falar para você. Nós estamos entrando em 110 cidades, ministrando a palavra do Senhor. E nós temos recebido ligações de diversos lugares, da cidade de Unai, de Paracatu, a cidade de São Gonçalo do Abaeté, Patos de Minas, Uberlândia, Ituiutaba, Campos Altos, também São Sebastião do Paraíso, daqui da cidade de Uberaba, Ibiá, Araxá, são muitas cidades. Eu quero dizer a você, meu querido, amado irmão, minha amada irmã, esteja entrando em contato conosco, porque vai ser um prazer receber a sua ligação. Mas quero convidar a você que, ao passar pela cidade de Uberaba, venha nos fazer uma visita, porque aqui existe uma família muito alegre, muito abençoada, que é a família que serve a um Deus que é muito forte. E esse Deus, ele venceu a cruz, ele venceu a própria morte e ressuscitou ao terceiro dia. Por isso nós o chamamos de Deus forte, e o seu nome é Jesus Cristo. E nós queremos dar a você uma salva de palmas, porque você merece. Efésios capítulo 1, verso 3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que diz a palavra? Que o Senhor já nos abençoou. Será que você pode dizer assim: eu sou um abençoado em Cristo Jesus, porque o Senhor já me abençoou com todas as bênçãos. Não são apenas algumas bênçãos, são todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Verso 4 diz assim: porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Será que você tem a ousadia de dizer assim: eu sou um escolhido? A irmã pode dizer: eu sou uma escolhida do Senhor. Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos. O Senhor nos chama a vivermos uma vida em santidade, diz aí, irrepreensíveis em sua presença. E em seu amor nos predestinou. O Senhor no seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio, segundo a benevolência da sua vontade. Queridos, eu quero que você ouça a minha voz, por favor. A palavra nos diz que o Senhor já nos abençoou nas regiões celestiais. Existe uma coisa chamada, ou existem coisas chamadas regiões, existem lugares que são regiões celestiais. Essa carta aos Efésios fala a respeito de regiões celestiais por 5 vezes. Ela enfatiza a respeito das regiões celestiais. E você me pergunta: onde são as regiões celestiais? São lugares
na presença de Deus. Regiões celestiais são lugares onde você se coloca, onde você entra na presença de Deus. E quando você começa a orar, e quando você se prostra na presença de Deus, na verdade você está entrando nas regiões celestiais. As regiões celestiais são lugares que estão acima desse seu problema, são lugares que estão acima dessas suas tristezas, são lugares que estão infinitamente acima de toda e qualquer dificuldade que você está vivendo. E eu quero te dizer mais: regiões celestiais é onde estão estocadas as bênçãos de Deus para a sua vida. Será que você crê dessa forma? São os lugares onde estão estocadas, onde estão à disposição as bênçãos que Deus tem, está aqui na palavra, para a sua vida. 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 9, diz que aquilo que os nossos ouvidos não ouviram, o que nossos olhos não viram, aquilo que na verdade ainda nem subiu ao nosso coração, ao coração humano, ou seja, coisas grandiosas que você nem pensa, nem consegue imaginar, nem consegue vislumbrar com seus pensamentos, é exatamente aquilo que Deus tem preparado para você. Será que você ouviu o que eu estou te dizendo? Mas eu gostaria que você olhasse comigo no verso de número 5, porque diz assim o verso de número 5: e em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. As pessoas às vezes confundem e acham que toda a humanidade, que todas as pessoas, que todas as criaturas são filhas, mas não é isso que a Bíblia nos ensina. E isso não é preconceito, porque aqueles que aceitarem, aqueles que creem, aqueles que confiarem, a esses é dado o dom de serem feitos filhos. São para aqueles que creem, para aqueles que aceitam o nome de Jesus. Mas aqui a palavra fala que o Senhor, Ele pelo seu imenso amor, Ele nos adotou. Ele nos adotou, Ele nos chamou para a adoção. A palavra está nos ensinando que um pecador, quando está sozinho, quando está no seu pecado, afundado, atolado no seu pecado, esse pecador ainda é um órfão. Ele ainda não encontrou o seu pai, ele ainda está à procura, ele ainda precisa. Mas quando ele aceita, quando ele recebe, esse se torna pela sua espontânea vontade, pelo desejo do seu coração, esse se torna um filho, alguém que é adotado. Diz aqui a palavra: nós fomos adotados em Cristo Jesus para sermos filhos. No primeiro século era comum entre os romanos e os gregos que quando uma criança não tinha pai, não tinha mãe, as pessoas podiam adotar, registrar no cartório, e essa criança se tornava, ela podia ter o nome do pai, e ela teria também a sua herança. Alguém que é adotado, ele recebe o nome, e ele recebe também a sua herança. Eu quero que você entenda isso.
Quando você vem para o Senhor, quando você aceita Deus como seu Pai, você se torna um filho de Deus, você se torna uma filha de Deus, e um filho de Deus pode levantar o seu peito, levantar a sua cabeça, enfrentar as dificuldades, enfrentar os problemas, enfrentar os males, e dizer assim: eu sou um filho de Deus. Eu fui lavado, eu fui remido, eu fui alcançado, porque eu tenho um Deus que me amou antes mesmo da fundação do mundo. A história nos conta a respeito de algumas pessoas que foram adotadas. Teve um cantor muito famoso chamado John Lennon. John Lennon foi adotado por cerca de 3 anos de idade. Ele foi adotado por uma senhora que tocava piano. Se ele não tivesse sido adotado por aquela senhora, talvez ele não teria tornado um dos maiores nomes conhecidos de todos os tempos. O líder sul-africano Nelson Mandela foi adotado quando ainda era criança por uma tia, e a sua tia era uma líder. E os tempos se passaram, e Mandela passou a ter algumas características da sua tia, e é exatamente por isso que ele se tornou um homem conhecido mundialmente. Quando você vem para o Senhor, você passa a ter algumas características daquele que é o seu Pai, daquele que te chamou, daquele que te aceitou, daquele que na verdade te adotou. E hoje você pode dizer assim: eu tenho um Pai celestial, e esse Pai celestial tem me ensinado muitas coisas. Eu não sei se você ouviu o que eu estou dizendo, e hoje nós podemos chamá-lo de papai. Você tem um Pai celestial. O apóstolo Paulo diz assim: Abba, que significa pai, é um nome carinhoso. É um filho que chega para o pai e fala assim: meu paizinho. E nós podemos chegar na presença de Deus e chamá-lo de meu papai querido, de meu papai que tem me resgatado, que tem me alcançado, que está de braços abertos, disposto a me perdoar, disposto a me transformar, disposto a me colocar numa posição de honra. Esse é o Pai a quem nós servimos. Mas nós temos, e quando nós encontramos esse Pai, quando nós aceitamos esse Pai, Ele, na sua imensa sabedoria, Ele começa a mudar algumas coisas na nossa vida. Deus tem coisas a serem mudadas na sua vida. Um dia Deus permitiu que um grande urso, um animal muito feroz, atacasse as ovelhas que Davi estava cuidando. As ovelhas não eram de Davi, era de Jessé, o pai de Davi. Mas Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai. E Davi enfrentou aquele urso. Uma certa feita, Davi enfrentou um leão. Depois Davi, já treinado a enfrentar ursos e leões,
Davi enfrentou um grande soldado chamado Golias, que você conhece a história. E o urso, o leão, o próprio Golias, era apenas parte do processo daquilo que Deus estava fazendo na vida de Davi. Gostaria que você olhasse para o seu irmão e dissesse assim: o que está acontecendo com você não é o seu destino. Diga assim: não é o fim da linha, mas é parte de um processo. É parte de um processo, porque esse não é o seu destino. Aquele homem chamado José, hebreu, amado do seu papai, queridinho do papai, chegou ao fundo do poço. Por isso que nós até hoje usamos a expressão alguém que está no fundo do poço. Foi porque José foi no fundo do poço. José foi vendido como escravo porque o fundo do poço não era o destino de José, era parte do processo. José foi para a casa de Potifar. José de lá foi parar na cadeia. Eu não tenho tempo para contar a história inteira aqui hoje, mas ele foi parar na cadeia, passou muitos anos na cadeia. Não era o destino de José, era apenas parte do processo. O destino de José era o trono do Egito. O que você está vivendo, eu estou repetindo, é apenas parte de um processo, porque nós temos um Pai que nos forma, que nos ensina, que nos instrui, que nos orienta. E é exatamente isso que acontece nas nossas vidas. Não que Deus tenha se esquecido de nós, não, claro que não. Mas nós temos um Deus que está nos preparando para coisas maiores e melhores. É isso que eu quero ensinar para a igreja. Deus está te preparando para coisas maiores e melhores, não apenas na eternidade, não apenas depois que você morrer, mas aqui em vida. Deus tem coisas maiores com você. Eu não sei se você ouviu o que eu disse, mas como é que você enfrenta as situações? Como é que você enfrenta? Jesus, o próprio Filho de Deus, aquele que pregou o amor, aquele que curou pessoas, aquele que ressuscitou os mortos. Jesus também foi preso, torturado, foi levado à cruz. E quando ele estava na cruz, sofrendo dores, ele não começou a dizer: por que é que Judas me traiu? Ele não começou a reclamar: Pedro, que era meu amigo, me negou. Ele não reclamou. Jesus não começou a pensar: onde estão os meus discípulos? Onde estão os meus seguidores? Onde estão as pessoas das quais eu curei? Ele não falou isso. Ele não reclamou, ele não murmurou, ele não ficou olhando para as pessoas que o abandonaram, mas ele olhou para os céus, ele olhou para o Pai, ele olhou para o Pai e disse: Pai, porque o Senhor, naquele momento, me abandonou. Mas Deus abandonou Jesus, não que ele tivesse cometido nenhum erro, mas porque sobre ele estava
todos os pecados da humanidade, os meus pecados e os seus pecados. Mas também a cruz não foi o destino final de Jesus. Se alguém te apresentar uma cruz com um Cristo morto, você diz: não é o meu Jesus, porque o meu Jesus ressuscitou e não está mais numa cruz, mas está assentado à direita de Deus Pai. Gostaria que você soubesse, querido, que você tem um Pai celestial, alguém que te adotou, alguém que te amou antes mesmo da fundação do mundo, e que um dia você vai estar na presença dele por toda a eternidade. Por quê? Porque nós cremos, porque nós o aceitamos, porque nós o recebemos. E se porventura você ainda não o recebeu, eu quero te convidar a receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Talvez você esteja tentando viver através das suas próprias forças. Pelas nossas próprias forças nós não chegaremos a lugar nenhum. Mas pela graça, pelo favor que nós não merecemos, pelo favor que você não merecia, que eu não merecia, nós podemos sermos chamados de filhos de Deus. Quero convidar você a fechar os seus olhos por um momento, a colocar a mão sobre o seu coração e dizer assim: Senhor Jesus, entra na minha vida, faça morada em meu coração. Diga assim: eu me arrependo dos meus pecados e eu entrego a minha vida em tuas mãos. A partir de hoje eu quero ser reconhecido como filho, eu quero ser recebido como um filho muito amado. Amém, amém e graças a Deus. Aleluia, glórias a Deus.